por até aqui chegarmos, ó Pai, mas a Tua graça, Senhor Deus, nos trouxe até aqui, Senhor Deus. Que aqui, Pai, viemos prestar culto a Ti, Senhor Deus, que é o único e verdadeiro Deus e não há outro, Senhor Deus. Aleluias, ó Pai, agradecemos pela saúde, Pai, que o Senhor nos deste, pelo trabalho que o Senhor nos deste, ó Pai, porque ao homem, Senhor Deus, aleluias, ó Pai, com corpo, ó Pai, mortal, Senhor Deus, facilmente ele fica doente, facilmente ele fica prostrado, ó Pai, mas assim o Senhor não nos permitiu, ó Pai. O Senhor, aleluia, nos deu saúde, aleluia, o Senhor leva-nos até os nossos trabalhos, ó Pai, em paz, em segurança, e ali trabalhamos, ó Pai, e com o suor do nosso rosto se alimentamos e contribuímos com a Tua obra, Senhor Deus. Quebranta cada coração dos meus irmãos a contribuírem assim com a Tua obra, Senhor Deus, sabendo que é útil, sabendo que é necessário, sabendo que tem assim a sua importância, ó Pai, para ajudar o próximo que esteja passando necessidade, para, aleluia, para a obra missionária, ó Pai, que seja, Pai, para a manutenção do Teu templo, da capela, Senhor Deus. Assim faz, Senhor Deus, abençoa o trabalho de cada um, Pai, faz-nos prosperar, dá a eles sabedoria financeira, Pai, para administrar aquilo que cada um ganha, Senhor Deus, e para aqueles, ó Pai, que os seus trabalhos não é permitido vir, ó Pai, para juntos te cultuarmos, ó Pai, pela dificuldade do seu trabalho, que o Senhor venha mudar a carga horária, que o Senhor venha prover outro trabalho, Senhor Deus, para que assim possamos juntos estarmos te magnificando, te exaltando, te dando glórias e glórias e aleluias, ó Pai. Assim eu te peço, Senhor Deus, abençoa os teus servos, e obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, que é tantas coisas para a qual não podemos contar, Senhor Deus, a saúde, os livramentos, o amor, a misericórdia, ó Pai, e tudo mais, Senhor Deus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Antes de eu entregar o pastor Janda, né, eu vendo aqui o Gabrielzinho louvando, né? Aí vem a palavra do Senhor que diz para nós fazermos discípulos, né? Irmãos, uma das maiores dificuldades, irmãos, é fazermos discípulos da nossa casa. É difícil, irmão, né? Mas que nós venhamos com zelo buscar fazer de tudo que os nossos filhos venham a ser os nossos antecessores na obra do Senhor. Pastor Jander, está com a oportunidade. Orar pelo pastor Diego. Oremos. Querido Deus eterno Pai, bendizemos o Teu nome e Te damos graça, porque Tu és bom, fiel e justo. Deus eterno, em Tua presença, Senhor, a fartura de alegria, Senhor. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é o que nos orienta, que nos direciona, é luz para os nossos caminhos, Pai. A Tua palavra nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá capacidade, Pai, de tomarmos nossas decisões. A Tua palavra é que nos dá, Senhor, ao nosso coração, Pai, a capacidade, Senhor, de sempre, Pai, tomarmos as decisões corretas. Assim, Pai, nesta noite, nos torna mais sábios, Pai, nos torna mais compreensíveis, nos torna mais moderados, Pai, nos torna mais sábios, Pai, para tomar nossas decisões, Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra, dê sabedoria ao Teu Filho, faça dele um canal para a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja saia, Pai, nesta noite edificada, consolada, exortada, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, para que não apenas venhamos ouvir, Senhor, mas que o Teu Espírito nos leve a Tua palavra, Pai, a nosso espírito, a nossa alma, e que seja ela alimento, Senhor, que nos fortaleça, Pai, para a Tua glória. Assim nós pedimos, Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Paz e graça, Igreja de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 17. João capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, é a primeira passagem dessa noite. João capítulo 17, verso de número 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Podeis tomar assento, aqueles que puderem. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a passagem que eu leio nessa noite é o início do capítulo 17 de João, e nós vamos hoje visitar alguns versículos do capítulo 17 de João para entendermos o que Jesus ora e pede ao Pai para que faça com a igreja antes de ele partir para a glória. E por que hoje a mensagem ser neste capítulo, exatamente nesse trecho? Porque nós, irmãos, estamos justamente na semana da Páscoa. Amanhã será o que nós chamamos de sexta-feira pascal. Obrigado. E amanhã, conforme calendário bíblico correto, está situado dentro da história, não é uma invencionice humana. Amanhã, conforme a história e conforme o calendário bíblico, se repete mais um ciclo onde nós lembramos a morte e a crucificação de Jesus. E em João capítulo 17, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma das últimas orações em favor da igreja, antes de ele ser crucificado. Ele está fazendo talvez a maior de todas as orações dos 4 evangelhos, onde ele realmente detalha com grande clareza a relação dele com o Pai e a relação da Trindade com a igreja. Como é que Deus, o Deus triuno, moraria na igreja e trabalharia na igreja para ser conhecido pelas nações, pelo poder que há do Espírito Santo usando a igreja para esse propósito. Então, a mais bela oração que Jesus já fez pela igreja está descrita nesse evangelho, nesse capítulo que nós acabamos de ler. E são muitas as verdades que nós podemos aprender deste capítulo. E eu quero hoje enfatizar com vocês, véspera, pascal, eu quero meditar com vocês em 2 pontos fundamentais dessa oração de Jesus. Mas aí alguém pode perguntar: pastor, por que é que o senhor e outros têm costume de olhar para João capítulo 17 e chamar de oração sacerdotal? É porque Jesus, ele se coloca nesse trecho como um sacerdote que está orando pela igreja. Ele está intercedendo pelo seu povo, o povo por qual ele mesmo vai se sacrificar. Ele está pedindo ao Deus Pai que a igreja confirme e continue exercendo a missão para o qual ele chamou, que era fazer Deus conhecido. No versículo 3 que nós acabamos de ler aqui está o auge: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então o cerne do capítulo 17 do Evangelho de João é que a igreja faça o mundo inteiro conhecer ao Deus único e verdadeiro e o amor que Ele revelou ao mundo em seu Filho unigênito. E quando o mundo conhecer, e conhecer não é conhecer só de ouvir falar, mas o conhecer aqui é o de experimentar, é o de ter a fé, onde nós tomamos Deus por Senhor de nossa vida, nos arrependemos de nosso pecado. Este conhecer de salvação, de experimentar o amor dele dentro de nós, aí ele fala, e conhecendo este Deus, teremos nós a vida eterna. Então olha como João 17 é rico. João 17 declara um Deus único e verdadeiro. João 17 declara a salvação única e exclusivamente pelo seu Filho Jesus Cristo. João 17 declara que esta vida eterna é conhecer este Deus de maneira experiencial, de maneira prática. Você precisa sentir e viver este Deus em sua vida. E de que um dos veículos de manifestar essa graça aos homens é a igreja. Então, é muita coisa, mas eu queria enfatizar 2 pontos aqui. A ênfase da palavra que Jesus ele dá, e ao mesmo tempo, irmãos, a ênfase do cuidado, da proteção que Jesus tem com essa igreja. Então esses são os 2 pontos essenciais que nós vamos destacar desse grande capítulo, João 17. Então, eu quero selecionar com você esses versículos, o 6, o 8, o 14 e o 20. Vamos abrir então no versículo 6 e vamos entender a ênfase da palavra. Jesus queria que a igreja não esquecesse deste poder extraordinário da palavra. Versículo 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os me deste, e eles guardaram a tua palavra. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. Ele enfatiza o fato de que o Filho, como homem, ao se humilhar a si mesmo, tomando a forma de servo, ele vai ser herdeiro de todas as coisas. O Salmo de número 2 vai dizer isso. Então o Filho encarnado diz: todas as coisas são tuas, ó Pai, e tu as entrega a mim. E isso está descrito na palavra de Deus. Eram teus, Senhor, e tu me deste estes homens que? A igreja, este povo, para eu poder cuidar deles. E aí ele tem guardado eles. Manifestei o teu nome a eles, que eram teus, o Senhor os me deu, e eles guardaram a tua palavra. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Cristo, o Filho, está dizendo que manifestou a divindade, o Deus único, soberano e absoluto, para os seres humanos. Para os seres humanos conhecerem Deus, entenderem quem Ele é, entenderem qual é o propósito de Deus para a vida de cada um deles. Deus antes não tão conhecido, mas agora conhecido de forma íntima. Mas a pergunta que nós fazemos é: se Jesus disse que manifestou o nome de Deus aos homens, à igreja, de maneira especial e próxima, o que foi que ele enfatiza como instrumento disso? Será que eram os achismos? Será que eram os milagres? Qual foi a principal ferramenta que Jesus utilizou para fazer com que o ser humano entendesse quem era Deus? E meus irmãos, o mais maravilhoso do Evangelho é porque, por mais que Cristo faça sinais e ele se destaque entre os profetas, se destaque no meio de todas as pessoas pelos poderosos milagres que ele realizou, ressuscitando mortos, restaurando a vista aos cegos, curando paralíticos, andando sobre as águas, mexendo nos elementos da natureza, transformando água em vinho. Apesar de tudo isso, que isso salta aos nossos olhos. Recentemente, agora na semana passada, um grupo de teatro, de comédia, em uma determinada cidade da Europa, resolveram fazer uma encenação insultante do Evangelho, fazendo o quê? Fazendo com que 12 atores e um homem que se destacava entre eles
estivessem à beira de um rio esgoto, de um esgoto a céu aberto, parecido com esse canal aqui do Conjunto Ceará. E esse ator, comediante, profano, blasfemo, simulava que estava conseguindo andar por cima das águas imundas daquele esgoto aberto, fazendo um insulto, uma profanação, uma blasfêmia contra o nome de Cristo, justamente próximo à Páscoa. Até o mundo, até os profanos, os blasfemos, os escarnecedores, quando querem olhar para Jesus, querem olhar para Ele mais destacando a questão dos milagres. Cristo andou sobre as águas 2 vezes. Cristo mexeu com os elementos da natureza, pegando o pão e fazendo pão do nada, e multiplicando o pão para alimentar uma multidão. Mas eu quero agora te fazer um convite para que você pare comigo diante desta oração de Jesus. Porque Jesus está dizendo: manifestei o teu nome, Senhor, aos homens. Mas quando ele fala de manifestar o nome aos homens, ele não fala necessariamente dos sinais, ele não fala dos milagres, ele não fala das coisas extraordinárias. Do que ele fala ao lembrar que manifestou Deus aos homens? Ele fala: eles guardaram a tua palavra. Aleluia! É da palavra que Cristo lembra. O ser humano conhece Deus não é pelos sinais. O ser humano conhece Deus de maneira íntima, é salvo por Ele, guardado por Ele, porque ele tem uma experiência com a palavra que saía da boca de Cristo. Então Cristo manifestava o nome de Deus aos homens pelo Evangelho, pelas boas novas, pela palavra que saía de sua boca. E aí não faltam versículos, igreja, da Bíblia para nos lembrar disso. Marcos capítulo 2, a Escritura diz que os homens se admiravam da doutrina de Cristo, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Se maravilhavam-se do que? Da palavra que saía da boca de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: basta olhar para a nossa geração. A nossa geração é uma geração altamente viciada no visual. Nós precisamos olhar para o fenômeno das pessoas hoje. Vocês conseguem perceber, é uma sociedade viciada na visão, naquilo que salta aos olhos, no colorido, na imagem em alta definição, nos vídeos de rolagem infinita que saem nas linhas das redes sociais. É uma sociedade viciada no visual. Mas aqui está, meus irmãos, a palavra nos lembrando que a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A ênfase não está necessariamente naquilo que salta aos olhos, a ênfase está naquilo que desce do coração. É a palavra que vem ao coração através do ouvir, do entender. Então Cristo, por mais que os sinais fossem uma porta de entrada, e eles foram feitos por diversas vezes, nós não podemos confundir. Os sinais que Jesus executava não eram um final, não era um objetivo final. Era o que, pastor? Era uma porta de entrada. Para quê, pastor? Para que se viesse depois a pregação da palavra. Porque as multidões, ao verem Cristo fazendo aquele sinal e aquele milagre, atentavam-se, mas não continuava milagre após milagre após milagre sempre, não era uma regra constante. Em alguns momentos Cristo passou o dia inteiro curando. Mas olha que coisa interessante, só para você ver como Deus quer que a gente, igreja, manifeste aos homens o nome dele por sua palavra em especial. Lá ainda no Evangelho de Marcos nos fala que Jesus estava residindo na casa de Pedro, em Cafarnaum. Diz a Bíblia que ele passou o dia inteiro curando enfermos, expulsando demônios, e estava lá um grupo de fariseus só observando. E enquanto eles viam os milagres, os fariseus poderiam até cochichar entre si e ficar comentando que coisa extraordinária, como é que pode um negócio desse. Eles ficavam lá olhando o tempo todo, mas eles não necessariamente se comoveram. Não irritou os religiosos falsos, hipócritas fariseus o ato de Jesus estar curando tantas pessoas.
Qual foi o momento que os escribas e fariseus se comoveram, tiveram o ódio de Jesus e começaram um processo para se organizar, para lá na frente quererem matá-lo? Foi quando aquele paralítico, descido por cordas através do telhado de Pedro, colocou-se à frente de Jesus, e Jesus, antes de curá-lo, fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus libera a palavra de que? Dele como Salvador, daquele homem como pecador, e de que ele era o único a perdoar. E aí os fariseus se comovem: quem é este que pode perdoar pecados? Porque até enquanto ele curar, ok. Até enquanto Jesus é um espetáculo para a gente passar o dia inteiro observando ele fazendo milagre após milagre, isso não mexe com a gente, não mexe com a nossa religiosidade, não mexe com o meu orgulho, não mexe com o meu pecado, não demonstra o quanto eu sou pecador, carente e necessitado de Deus. Ver milagres não me converte. O milagre em si não converte, mas o milagre chama a atenção. E o milagre chamou a atenção porque estavam todos com os olhares fixos em Jesus. E é quando Jesus declara a salvação que os fariseus se comovem, os teus pecados estão perdoados. Eles começam a debater, mas só um pode perdoar pecados, e é Deus. E é por isso mesmo que eu estou dizendo: filho, estão perdoados os teus pecados. Toma a tua cama, levanta-te e anda. Manifestei o teu nome aos homens, eram teus, tu me deste, e eles guardaram a tua palavra. Foi pela palavra que Deus foi manifesto. E não somente isso, Jesus também coloca aqui de maneira clara que a revelação de Deus pela palavra, a palavra não é só uma informação. A palavra, igreja, não é só uma teoria. A palavra é uma herança. A palavra é um legado. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, dizendo: guarda, Timóteo, o depósito. Para nós essa palavra não tem tanto peso, então você pode trocar a palavra depósito por herança. E se quiser trocar por uma coisa ainda mais harmônica com o contexto, você pode trocar a palavra depósito e dizer: guarda o tesouro, Timóteo, que te foi confiado. Que tesouro é esse? Paulo era pobre, Timóteo era pobre também. Só tem um tesouro esse povo, é o tesouro da palavra. Guarda a palavra, Timóteo, que te foi confiada. Não deixa de pregar esta palavra. Aleluia. Então Jesus está dizendo para Deus agora, para Deus o Pai: Pai, eles vão guardar a tua palavra. É a herança que eu dou para eles, uma, né, das heranças que eu vou dar a eles. Veja comigo agora o verso 8: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A segunda coisa que nos chama a atenção é o fato de que Jesus está dizendo: eles receberam a palavra com o sentimento correto, receberam a palavra como ela é, a palavra de Deus. Paulo ele vai até falar isso de uma outra forma em suas cartas: recebestes, pois, a palavra não como de homens, mas como de fato é, palavra de Deus. Meus queridos, uma das coisas que nós não podemos permitir que atrapalhe o nosso aprendizado da palavra é olharmos quem está falando e deixar que isso prejudique o nosso aprendizado. Como assim, pastor? Porque o veículo da pregação, do ensino, é pecador, é falho, como você também é. Eu não estou querendo dizer com isso que quem prega deva viver uma vida qualquer, não. Inclusive a santidade é um dos compromissos, das consequências de termos a palavra na nossa vida, sermos santos. Mas nós não podemos permitir que qualquer decepção a ver com tal pessoa, se ela está pregando a palavra e é a palavra, devemos receber ela como é, a palavra de Deus. Sempre é a palavra, é a verdade,
Pregou-se como devia? Pregou-se. Então pronto, é a palavra que eu recebo. Quando eu entendo que se a palavra está sendo pregada de maneira fiel, eu não me atenho a quem está pregando necessariamente, eu me atenho à verdade que está sendo anunciada. Eu aprendi isso ainda novo convertido. E muitas das lições espirituais que eu tomei na minha vida foram muitas vezes de irmãos mais novos na fé do que eu, e em momentos de grupos familiares. Porque uma vez que a igreja reunida na casa, os crentes estão reunidos com as Bíblias abertas, e ali, como diz a Escritura, o Espírito Santo está em nosso meio, eu tenho que criar a expectativa no meu coração de que o Espírito há de usar o corpo de Cristo, os membros da igreja, para serem instrumentos para me edificar o coração, para me fortalecerem. E quantos ensinos, irmãos, muitos deles ainda novo convertido, tirei e aprendi de pessoas até mais novas do que eu na fé, porque eu estava atento ao que elas diziam. Elas pegavam um versículo, começavam a compartilhar aquele versículo, e as verdades que iam sendo faladas naquele versículo, quando chegavam na minha mente, no meu coração, se multiplicavam em muitos outros ensinos. Eu devo boa parte do meu crescimento espiritual à igreja das casas. Agora, se você chegar em um lugar com uma predisposição, eu vou usar até a palavra aqui, você vai me entender o que eu vou dizer, com pré-conceito, pré é o que vem antes, conceito, você definiu, você conceituou, e daquela pessoa você não vai aprender nada. Não, eu estou aqui, mas aquele ali, conheço a vida dele todinha, naquela ali não vai aprender mais nada de novo. Se você chega em um lugar sem expectativa nenhuma de que Deus vai falar, não se preocupe, Deus não vai falar mesmo. Porque Deus age de acordo com a fé que nós depositamos nele. E no culto, igreja, é da mesma forma. Se nós chegarmos no culto sem expectativas de que Deus há de falar, nós estamos nós mesmos fechando os nossos ouvidos para o que o Senhor está falando. Não esqueça, a Escritura é clara a dizer que em um mesmo lugar pode ter uma pessoa com o céu aberto e Deus derramando graça e unção, e uma pessoa vizinha do lado não está vendo nada. Dou-lhes um exemplo e você lembrará do profeta Eliseu e o seu moço, que estavam no mesmo lugar. Enquanto Eliseu via carruagens e cavaleiros de fogo ao redor de Israel, seu moço ao seu lado, salvo engano, Geazi, não enxergava nada. Mesmo lugar, mesma situação, mas uma visão completamente diferente. Então, não depende do lugar onde você está, depende da tua disposição de ver a glória de Deus. Se você está disposto a ver e ouvir a glória de Deus sobre sua vida, seja numa oração, seja no grupo familiar, seja no culto de doutrina, seja no culto dominical, é a tua expectativa que vai ser a medida do que Deus vai falar contigo. Então é interessante quando Jesus ele fala, receberam a palavra como deveria ser recebida. Eles creram que tu me enviaste, conheceram que verdadeiramente saí de ti. Eles receberam a palavra não sendo como de homens, foi de Deus. Eles entenderam que é de Deus, eles entenderam que eu sou o teu filho, eles aceitaram isso. Não é informação, não é teoria, é vida, é vida. Então a palavra, ela precisa ser recebida com o sentimento correto. Como Jesus dizia no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 5, verso 35, examinais, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim. Eu tenho que ir com o sentimento de que aqui eu vou encontrar vida. A minha disposição é encontrar vida. Verso de número 14 agora. Diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo.
Eis aqui uma das consequências. Cristo está orando pela igreja, e quando ele enfatiza a palavra, ele também acompanha na palavra as consequências de viver a palavra, de obedecê-la. E quais são as consequências? Perseguição, sacrifício, renúncia. A igreja vai ser perseguida porque está vivendo essa palavra. E aí a pergunta é: o mundo está odiando a igreja porque a igreja está pregando a palavra, ou o mundo odeia a igreja por outras coisas? Irmãos, isso aqui nos leva ao que na história nós chamamos de uma doença do mártir. Como assim, pastor? Uma doença psicológica. Tem pessoas que pegam um versículo da Bíblia que falam que os cristãos vão ser perseguidos e interpretam que toda reclamação que elas recebem porque são crentes, e não param para analisar se a reclamação que estão recebendo é por causa da fidelidade ao Evangelho ou é por causa do seu pecado. Elas não querem fazer distinção. Por quê? Porque tem que parar para pensar, e pensar dói. Pensar dá trabalho. Pensar faz a cabeça esquentar. Fora o fato de que quando elas param para pensar assim: peraí, eu estou sendo perseguido porque eu errei? Ou é porque eu estou sendo fiel? Quando ela para pensar, ela tem que admitir a possibilidade de que ela pecou. E o coração orgulhoso não deixa ela pensar, porque o coração orgulhoso dela não admite que ela pode estar sendo perseguida porque errou, e não porque é fiel a Deus. Então nós temos um monte de gente por aí se declarando mártir de Jesus, os mártires de Cristo, porque estão me perseguindo. Por quê? Porque a obra é de Deus, porque eu fui chamado por Deus, porque eu sou profeta de Deus, e não tem coragem de julgar e analisar as próprias ações, as próprias atitudes. Jesus é claro em dizer que o mundo odeia a igreja porque a igreja não é participante do mundo, mas acima de tudo é porque a igreja está obedecendo a palavra. Não é porque a igreja está pecando. Chegou atrasado na empresa, recebe reclamação, é o diabo que está me perseguindo. Não, é porque está sendo negligente. Recebe reclamação do vizinho. O vizinho está perseguindo, pastor, ore por mim, meu vizinho está me perseguindo. Peraí, está me perseguindo por quê? Não, o vizinho passa o dia inteiro me reclamando, fica pegando no meu pé, e quando você vai ver, é alguma atitude inconsequente que você tomou, de negligência, que está prejudicando talvez a casa do outro. E aí você está dizendo que a perseguição é por Cristo, quando na verdade é por uma falta de senso comum. Então precisamos discernir entre uma coisa e outra. A igreja só é perseguida de forma bíblica quando ela está vivendo esta palavra, a palavra que vai exigir da igreja santidade. Olha o verso então de número 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Último ponto desse tópico sobre a palavra. Jesus está orando, irmãos, pelo nosso evangelismo. Você já parou para pensar nisso? Cristo neste momento intercedeu e mostrou que futuramente continuaria intercedendo por cada vez que você de alguma forma se dispusesse a ser instrumento de evangelismo para outro. O Senhor rogou por ti na hora que você estava evangelizando aquela pessoa. Isso, irmãos, é para nos comover o coração, é para nos encher os olhos de alegria, porque uma das atividades mais difíceis, irmãos, é evangelizar ou sentar-se com alguém para testemunhar dessa pessoa Cristo. E Cristo aqui já se coloca como nosso sacerdote, pedindo que eles, quando preguem a palavra, que eles conheçam, aliás, que eles façam os outros conhecerem a mim. Eu rogo por eles, para quando eles pregarem, algo aconteça, eu seja revelado através deles. Então aqui, igreja, ele está orando pelo evangelismo.
Agora eu quero dizer uma coisa para você, nesse ponto do verso 20. Olha, existem elementos da evangelização. O primeiro grande elemento, o fundamento da evangelização é o Espírito Santo. Jesus, ele declarou que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo convence o pecador mediante o anúncio da palavra. Então a palavra é o segundo fundamento, porque é a palavra que me mostra que eu sou pecador, que me quebranta o coração, que me declara quem é Deus e a minha condição diante dele. E quem seria o terceiro aspecto, o terceiro fundamento do evangelismo? Você e eu. Jesus não está orando pelo Espírito Santo, porque ele já vai fazer o papel dele de convencer. Jesus não vai orar pela palavra, porque a palavra já foi entregue. Jesus está orando por quem precisa de oração na hora de sair para evangelizar. Nós, igreja, povo de Deus. Então eu queria que você se comovesse nesse sentido, lembrando que o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor, já intercede por ti muito antes que você saia para evangelizar. Muito antes que você coloque no seu coração testemunhar de Cristo, Ele já está orando, Ele já está abrindo as portas, Ele está mexendo as circunstâncias, para que tudo se encaixe naquele momento, para que Ele seja revelado através de você, pela palavra. Ele é o mediador, Ele é o sacerdote que intercede pela evangelização. Mas veja, os versos 6, 8, 14 e 20 que nós acabamos de ver aqui, tem um elemento comum da palavra. O Cristo que está se aproximando da Páscoa tem ciência, tem certeza que a igreja precisará estar envolvida com essa palavra para fazer a obra acontecer. Agora vamos para o segundo ponto. Eu quero voltar agora com você, versículos anteriores, para o verso 9. Vemos os elementos agora de proteção, de amor, de cuidado. Verso 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Meus irmãos, uma coisa extraordinária é saber o seguinte: carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz o seguinte: Deus usa de misericórdia para com quem Ele quer, ponto. Já ouviu de uma pessoa que escorregou, tombou no banheiro e morreu? Já ouviu de uma pessoa envolvida em criminalidade que levou 20 tiros e não morreu? Deus usa de misericórdia para com quem Ele quer usar de misericórdia. Está escrito lá em Romanos capítulo 9. Os ímpios podem ser alvos da misericórdia soberana de Deus. Deus não deve explicação nem a mim nem a você, porque Ele quis usar misericórdia para com um e não para com o outro, ponto. E ponto. Não há explicação. O amor de Deus também é manifesto a todos os homens, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2. E a graça de Deus se manifestou salvadora, aliás, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, Deus amou o mundo, o amor de Deus é para todos, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos, amém por isso. Mas não confunda a misericórdia que Ele usa para quem Ele quer e o amor que Ele revela a todos, convidando todos ao arrependimento. Isso não diminui a questão da intercessão e do amor especial para que Ele tem para com aqueles que agora estão em obediência a Ele. Então preste atenção nesse versículo. Ele está dizendo de maneira clara: eu rogo por eles. Ele quem? A igreja, os meus discípulos, agora. Eu não rogo pelo mundo, eu não intercedo pelo mundo, eu não estou exercitando aqui o meu papel de sacerdote pelo mundo, porque o sacerdote não foi chamado para interceder
pelos ímpios, pelos escarnecedores. O sacerdote foi chamado para clamar pela nação do povo de Deus. Então Cristo como Salvador conclama todos ao arrependimento. Cristo como Salvador convida com o seu amor para com todos. Ele como soberano, Criador dos céus e da terra, usa de misericórdia para com quem Ele quer. Mas na questão do sacerdote, naquele que intercede, que está dedicando atenção especial, Ele dedica uma atenção especial para o seu povo. É por estes, é porque eles agora creem em mim, é por estes que eu rogo agora. Aleluia! Isso deveria, irmão, ser alvo de grande alegria do nosso coração. Ele intercede por nós de maneira especial. Você viu as últimas grandes tragédias que tiveram agora aqui no Brasil, os atentados às escolas, as pessoas que morreram. Quando há uma ênfase, um extrapolar do mal, a primeira pessoa que quer culpar é Deus, porque Deus permitiu. A questão e a pergunta é de ordem errada. Porque quando o mal se extrapola, querem perguntar por que Deus permitiu. E essa não é a visão. A visão correta é como é que Deus não permitiu coisas piores ainda. Porque a visão deturpada do pecador é de que Deus é servo do pecador e que tem que estar protegendo ele o tempo todo do mal. E se um pequeno pedaço de mal extrapola a cerca do pecador e cai na cerca dele, então Deus não serve, ou talvez Deus nem exista. Mas a verdade é bíblica, é que o mundo está em caos. O mundo está todo o tempo perto de um colapso, perto de uma catástrofe. E é Deus que está todo o tempo impedindo catástrofes por cima de catástrofes. Então eu orar pela misericórdia de Deus para entender, Senhor, como é que ainda não nos destruímos, como é que ainda não nos acabamos por inteiro. Mas entenda, o Senhor Deus pode soberanamente, talvez enxugar as lágrimas de algumas pessoas quando acontecem tragédias assim. Mas eu quero lhe dizer que Ele só intercede por aqueles que são lavados e redimidos pelo seu sangue. E isso deveria ser um tesouro para nós. Porque o Cristo, Filho de Deus, não roga pelo mundo, roga por sua igreja. Então Ele enxuga as lágrimas do seu povo. E sim, seu povo pode estar no meio de calamidades como essa, como eu mesmo compartilhei nos nossos grupos da nossa igreja. Podemos sim estar no meio do caos, porque estamos no meio de um planeta em constante colapso. O mal nos cerca o tempo todo. Então não esqueça, se um dia você for diagnosticado com câncer, não é para ficar perguntando, Deus, por que é que eu fui diagnosticado com câncer? Deus, por que é que tu permitiu? É o contrário, é para dizer, Senhor, muito obrigado por todas essas décadas, por esses milhares de dias de vida que eu já vivi, e até hoje o Senhor me livrou disso. E se o Senhor agora permite que isso aconteça na minha vida, obrigado pelo que eu já vivi, e obrigado pelo que ainda me falta viver. Porque esta é a visão do servo de Deus, quando é alvo do colapso, do mal, da doença, da morte. É ser grato a Deus por termos um Cristo que se importa com as nossas lágrimas de uma maneira única, totalmente diferente do que este mundo sofre, Veja comigo agora o verso 11. E eu já não estou mais no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O interessante agora é que Jesus ele ora para que a igreja seja protegida. Você imagina a quantidade de problemas que podem atacar a igreja para acabar com a fé da igreja? Sem números, né? Frieza espiritual, desviar-se da palavra,
São inúmeras as doenças espirituais que podem assolar a igreja. Agora eu quero lhe chamar a atenção, é de que quando Jesus vai interceder, Pai Santo, guarda eles em teu nome, ele enfatiza uma doença em específica: a desunião. É como se de todos os problemas, o pior que poderia acontecer com o povo lavado de Cristo fosse a desunião. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então ele ora por comunhão. Então Cristo não está preocupado com o tamanho da igreja, Cristo não está preocupado se a gente está presente na mídia social ou não, Cristo não está preocupado se a gente tem relacionamento com os governantes dessa terra ou não. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado se você é um influencer. Ele não está preocupado se você tem ou não posses. Cristo está preocupado com a sua igreja, para que ela seja una, para que saibamos andar um ao lado do outro e nos ajudando em nossos momentos de necessidade. Então ele está orando para que, Senhor, eu quero que o Senhor os guarde. E guardar eles do quê? Guarda da desunião, porque eu quero que eles sejam em um. Eu não quero que eles se destruam. Eu não quero que eles andem separados. Eu quero que eles andem em um, e andem em um com propósito. Então olha e veja como Jesus se preocupa com isso. Ele ora para guardar, e ele pede para guardar de quê? Da desunião. Verso 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ah, meus irmãos, o que Jesus está querendo enfatizar aqui, sabe o que é? É o seguinte: Senhor, Pai, guardei todos, nenhum se perdeu. Só se perdeu aquele que já estava perdido, era o filho da perdição, Judas Iscariotes. Se perdeu aquele que nunca foi convertido, se perdeu aquele que nunca nasceu de novo. Aí esse aí não tem como. E na visão de Deus, fora do tempo, profetizado, já havia acontecido que um se levantaria um calcanhar contra o Messias, era Iscariote, e acabou-se. Mas Jesus, como sacerdote, irmãos, aqui orando o Pai, sabe o que ele está enfatizando? Ele também está enfatizando o poder dele, que ele tem como Salvador e como intercessor. De que, pastor? De que aquele a quem ele salva, o diabo não conseguirá destruir jamais. De que uma vez que Cristo faz a obra verdadeiramente no coração de um ser humano, por mais que ele caia, se quebre, se enlameie do pecado, uma vez salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro, Cristo o resgatará e o transformará e o levantará novamente. Nenhum se perdeu, Pai. Aleluia! Aí alguém pode dizer: mas pastor, eu conheci fulano de tal, eu soube de uma história de um fulano de tal, eu soube de alguém que pregava e morrendo no pecado. Eu não quero saber o que aconteceu na história. Eu não julgo a Bíblia pela história, eu julgo a história pela Bíblia. Jesus falou que todo aquele que o Pai dá para ele não se perde nenhum. Isso é para ser consolo. Isso é para a gente se lembrar nos momentos de maior fraqueza espiritual que nós tivermos. Ninguém vai se perder. Ninguém. Nenhum que foi dado pelo Pai, ninguém vai se perder. E o verso 15 ele diz: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, eu peço apenas que os livres do mal. O fato é que tem vezes, como dias assim, dias difíceis, que nós pedimos: Senhor, quão bom deveríamos ser logo ir para o céu, porque o coisa difícil é viver nessa terra, quão difícil é exercer a fé, o quão difícil é conviver com pessoas que desprezam a nossa fé. Mas aí o próprio Jesus está dizendo: eu não estou pedindo para a minha igreja sair do mundo, pelo menos não fora do templo. Você consegue entender que o mesmo Jesus de João 14, que falou: não perturbeis o coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar e eu voltarei para vos buscar para mim, para que onde eu esteja vocês também. Ponto. O mesmo Jesus que falou que voltaria para buscar essa igreja, é o mesmo Jesus de João 17 que fala: Senhor, não tira eles do mundo. Um dia Jesus vai voltar para tirar a gente do mundo. Mas então por que Jesus está dizendo: Senhor, não tira eles do mundo? É porque Ele está dizendo: eles vão ser perseguidos, o mundo vai os odiar, mas não é tirando eles do mundo que eles vão exercer a missão. Lembre, Ele está orando para que o mundo conheça o Deus único e verdadeiro, o seu Filho a quem Ele enviaste, para que tenham vida eterna. Como é que o mundo vai conhecer a vida eterna se não for através da igreja? Se a igreja sair do mundo, não tem mais como saber. Então Ele está pedindo: não tira eles do mundo não. Então temos uma missão a cumprir nesse mundo. Só vamos sair quando ela acabar, como igreja e como pessoas. Você só vai morrer quando sua missão acabar. Não morreu? Não acabou. Não acabou. Então você não vai ser tirado do mundo só porque você está sofrendo. Você não vai para o céu só porque você está cansado. Você só vai para o céu quando sua missão terminar. Então, pastor, mas enquanto isso, Jesus está orando para ti: livra ele do mal. Livra ele do mal. Livra minha serva do mal. Livra meu servo do mal. Livra minha igreja do mal. E o mal aqui não é problema. O mal aqui é a doença espiritual, é a frieza, é o desânimo. O mal aqui é a igreja não cumprir a missão dela. E Deus, que Jesus está dizendo: livra eles do mal, de acharem que podem viver sem cumprir essa missão. Não faz sentido. Verso 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então há uma ênfase clara de que se a gente não é pertencente a esse mundo, a nossa visão, o nosso comportamento, o juízo sobre as coisas é bíblico. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. E a igreja não será tirada do mundo enquanto não terminar sua missão. Ponto. Não somos daqui. Somos peregrinos, trabalhamos, estudamos, casamos, construímos, mas como peregrinos. Como Abraão, que ficou circulando a terra do Egito. Não era do Egito. Depois foi para Canaã e circulava, ia de um lado para o outro. É peregrino. Eu e você somos peregrinos que temos a autorização do rei para trabalhar e nos organizarmos aqui. Mas ao final de tudo nós vamos voltar para a terra celestial. E a ênfase disso me lembra muito a ênfase lá da Babilônia. E quando o povo chega na Babilônia, Jeremias escreve uma carta. É um dos capítulos do profeta Jeremias. E Deus fala pela boca de Jeremias: trabalhem, casem, construam casas e prosperem nesse lugar. Daqui a 70 anos vocês vão embora. Enquanto não terminar o tempo, trabalhem. Enquanto Jesus não voltar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar nessa sociedade sem se corromper com ela e mostrando Cristo, que é a vida eterna. Ponto. E o verso 18 para nós encerrarmos: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Queridos, só esse versículo tem um peso extraordinário. Olha, ele está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas, por favor, não olhe esse versículo apenas à superfície, dando a ideia apenas de que, como Cristo veio proclamar as boas novas, pregar, então a igreja vai pelo mundo pregar. Não. O ato não está aqui só no ato de falar. Mergulhe no versículo: como o Pai me enviou. Quais foram as circunstâncias que Jesus foi enviado pelo Pai? Cristo desceu dos mais altos céus e se fez homem, e passou todo o processo da encarnação.
nasceu sobre as circunstâncias mais pobres que um ser humano poderia ter, colocado em um cesto onde os animais se alimentavam. Depois foi fugitivo, peregrino, na terra do Egito, e passou lá até o momento em que Herodes morreu, para voltar de novo para Israel. E quando volta do Egito para Israel, vai ficar numa das menores cidades, das mais esquecidas de Israel, Nazaré, e fica lá até os 30 anos de idade. E ele cresce numa família pobre, porque quando ele é apresentado com a menor oferta que uma família pobre poderia dar, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Era só o pobre do pobre do pobre que podia oferecer aquilo ali, porque uma família pelo menos média tinha um cordeiro para oferecer no templo quando um menino nascia. Então o Deus, o rei, se fez ser humano, se humilhou na forma humana e se rebaixou mais ainda, vivendo em situações às vezes de extrema pobreza, viveu no anonimato em Nazaré, não foi para Jerusalém, não foi para a capital, viveu na periferia. Chega aos 30 anos de idade e começa a pregação do evangelho, mas não se cerca de bens e riquezas. Ele não é um artista como seus irmãos queriam. Vai, te manifesta ao mundo para que saibam quem tu é. Aí Jesus ele fala: a hora de vocês é todo o tempo chegada, a minha não chegou ainda. E ele passa todo um processo, e durante os 3 anos e meio de ministério, irmãos, como é que Jesus é tratado por esse mundo? É desprezado pelos irmãos, é criticado pelos fariseus de enganador, e foi chamado até de filho do diabo. Depois, quando ele é traído pela pessoa dos mais íntimos dele, é vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, vendido por um preço de um escravo. O rei é vendido por um preço de um escravo. E quando ele está na tribuna de Pôncio Pilatos, diante da multidão lá embaixo, é quase impossível que no meio daquela multidão não tenham pessoas que tenham sido de alguma maneira tocadas ou pela palavra ou então pela cura de Jesus, por milagres. Ele é rejeitado pela própria multidão, que alguns dias atrás o saudou com ramos de oliveira na entrada de Jerusalém, dizendo: Hosana nas alturas, bendita é o que vem em nome do Senhor. E aquela mesma multidão que o saudou estava lá agora, lá embaixo, dizendo: crucifica ele e solta Barrabás. Quando Cristo foi enviado ao mundo, houve um processo. Seu ministério teve uma cruz para carregar. No processo de ele pregar, ele teve que enfrentar muitas coisas. No processo de ele ser fiel ao Pai, ele enfrentou em oração, derramando gotas de sangue no jardim do Getsêmani. Enfrentou a tentação de sucumbir diante da morte naquele lugar. E ele dizia: Pai, passa de mim esse cálice. Aí Jesus fala: agora eu vou enviar vocês ao mundo. E aí a gente acha que a nossa jornada vai ser fácil. Você olha para toda a jornada de Jesus, como o Pai me enviou para cá, agora eu vou enviar vocês para lá. Aí a gente acha que a jornada vai ser fácil, que a gente não vai ser traído, que a gente não vai ser abandonado, que a gente não vai ser perseguido pelos familiares, que não vamos ser esquecidos. O próprio Jesus falou para as mulheres que choravam quando ele estava carregando a cruz. Então ele falou: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, antes choreis por vocês e pelos seus filhos, porque se fizeram isso, a madeira verde, se me trataram assim, o que farão para vocês que são a madeira seca? Imagina o juízo que vai cair sobre vocês. Não chorem por mim não, porque se o justo está sendo julgado dessa forma, imagina o ímpio pecador. Ele falou para Paulo dizendo: Paulo, te enviarei aos reis e às nações, e eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então nós precisamos ser crentes maduros, que aprendem que ele orou para que fôssemos enviados ao mundo como ele foi enviado. Mas uma coisa é certa: em cada pisada,
em cada passo que nós dermos deste mundo, depois que nós entregamos a vida a Jesus, nós temos uma consciência absoluta disso, uma certeza e uma confiança absoluta disso. A cada passo que você dá, Jesus está dando um passo com você. Não rogo pelo mundo, eu rogo é por você. Eu rogo por você que o Pai me deu, de Jesus. Então Ele está intercedendo por ti, Ele está te guardando, Ele está orando por você. Ele está orando para que você seja um fiel pregador da palavra de Deus. Ele está orando para que você seja fiel, não renuncie a essa fé. Ele está contigo até o fim. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite, Pai, na Tua presença. Eu te peço, Deus,